Oiê, preciosas e preciosos, tão, tão, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão do último vídeo? Pra cá. Sim, Mada já passou por aqui hoje. Você não viu? Corre lá, em vídeos. Eu disse no outro vídeo que quando eu respondesse os comentários, ia vir a inspiração, né? E eu ia responder quem? Nossa queridíssima Vitoreto. E não é que veio inspiração? É inevitável, eu me conheço, sabe? É só escrever que vem. É complicado fazer certas coisas, né? Quando eu leio, eu tenho muita ideia. Quando eu escrevo, eu tenho mais ideia ainda. Ainda bem que eu não tenho déficit de atenção, né? Já pensou? Aí ia lascar tudo, eu não ia fazer nada. Um comentário da querida Vitoreto me inspirou. Faz tempo que eu tô para compartilhar isso com vocês, principalmente com as preciosas. Eu procrastinei todo esse tempo para falar sobre isso. Não é porque me dói, porque eu ainda preciso curar essas coisas todas, não. É algo da minha vida pessoal, né? Eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal, porque dá a impressão, assim, que eu tô querendo me promover, né? O canal não é sobre mim, é sobre nós, sobre a nossa jornada, sobre a nossa passagem aqui, sobre compartilhar conhecimento e seria interessante, né? Trocar conhecimento, mas também de alguma forma motivar uns aos outros a compreender que cada um tem uma função, um propósito, uma vocação, algo que só você pode fazer, mais ninguém pode. A manifestação de cada um é de uma forma, né? Então eu sempre procrastinei em compartilhar esse tema com vocês. Mas hoje eu senti de falar. Não é exatamente sobre mim ou sobre o que eu passei, tá? Desculpa. É algo inerente a todas nós mulheres. Vocês já questionaram como determinados grupos eles foram muito perseguidos, entre aspas, ao longo da história? Eles não foram só perseguidos, eles foram massacrados ao longo da história humana. Não foram só judeus, não foram só negros, não foram só amarelos, não foram apenas vermelhos, os nativos da terra, não foram apenas ciganos, não é só determinada religião X ou Y, não.
entre esses grupos. E entre esses grupos está as mulheres. De alguma forma, talvez exatamente pela cor, pela etnia, pela crença, pela tradição, pelo costume, por este motivo, esses grupos eles sempre foram vistos como ameaças, inclusive a mulher. A mulher é uma ameaça para o poder da sociedade, principalmente porque o poder da sociedade é machista. É incrível como tudo parece muito mais difícil para a mulher, né? Não vamos reclamar, porque a nossa força, ela vai além do que a força física é capaz. A nossa força não está somente no braço, né? O nosso espírito é guerreiro. A gente precisa ter essa conversa, meninas. E passou da hora. Seja no meu divã, seja na minha mesa de leitura de tarô, seja numa conversa social, numa roda de amigos, no meio de família, não importa. O dilema mais comum na vida das mulheres é o relacionamento afetivo romântico. Os relacionamentos amorosos. É incrível como eu já vi muitas e muitas mulheres passando por determinadas situações assim traumáticas, sofridas, difíceis. E não passa muito tempo, elas já estão em outro relacionamento. Tem algum problema nisso? Sim e não. Até que ponto essa sua escolha te coloca como prioridade, de alguma forma? Vamos esmiuçar. A mulher, ela é muito crédula em relação ao outro. Seja o parceiro, seja o filho, assim, todas as pessoas com quem ela cria algum tipo de laço afetivo, ela é muito crédula. Eu achava que isso era algo característico de librianas, né? A libriana, ela é naturalmente propensa a acreditar muito nas pessoas. Chega a ser até meia bobinha, né? Eu sou libriana. Só que isso é algo da característica feminina, né? A concentração de energia é do hemisfério direito, é da energia a manifestação de empatia, paciência, compreensão, tolerância, misericórdia, compaixão. Isso quer dizer que as mulheres são predispostas a manifestar tudo isso e através
de qual atitude? Acreditar no outro, acreditar no potencial do outro, acreditar que o outro pode mudar, acreditar que a pessoa só está passando por uma fase difícil. Nós temos muito disso, principalmente quando o instinto materno, com filhos ou sem filhos, já é muito aflorado, né? Na não casualidade das coisas, um relacionamento de longo prazo, sofrido, às vezes traumático, difícil, ele se estende por muito tempo por uma escolha, normalmente da mulher. Há diversos fatores? Há, mas o principal deles, o que mantém ela aguentando firme, é acreditar. Acreditar que tudo pode mudar. Aí o relacionamento chega um momento que não dá mais, fica insustentável. Em alguns casos é preciso chegar assim ao extremo, tipo pegar uma traição no flagrante, ser abandonada, ter agressão física, sabe? Chegar no extremo para só então concluir o óbvio. É interessante, o último vídeo estava falando de negação, né? Até que ponto nós somos realmente crédulas ou estamos em negação? Até acreditar é uma escolha. Vocês sabiam? Acreditar é uma escolha. Tem a palavra negação em matemática tem uma relação assim. Tudo é verdadeiro, mas se você acreditar que é falso, sabe? Se você acredita, ok? Mas e se você estiver em negação? A negação faz com que nós escolhamos, nós optamos em acreditar. Nós naturalmente somos predispostas a pesar na balança absolutamente tudo. Isso é antropológico, né? Isso tem a ver com a nossa consciência, a nossa noção, nosso instinto de proteger a família, a ninhada, a cria, né? A gerar bem-estar, a alimentar principalmente. É complicado ter que dizer isso, mas nós temos que sair da negação, né? Muitas vezes nós colocamos como escudo na nossa frente. Eu tô nesse relacionamento ainda porque eu não tenho condições de sair de casa. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho uma rede de apoio,
isso e aquilo. Nós temos uma criatividade enorme para arrumar desculpas. Nós temos uma capacidade enorme de mascarar tudo. Eu sei porque algumas vezes, quando meus filhos eram crianças ainda, tivemos períodos assim que passávamos dificuldades e eu procurava mascarar a situação real. Para quê? Para não afetar eles. Por quê? Porque eu mantinha um ritmo de criação para que eles pudessem se desenvolver consciente de que mesmo fazendo assim, podia dar alguma coisa errada. Por quê? Porque todos nós vivemos das escolhas que fazemos. Aí nós vamos arrastando um relacionamento difícil. Nós não queremos encarar o que é fato. Embora sejamos abertas ao amor, a amar, isso não significa que consequentemente seremos amadas. Ainda mais hoje em dia. Amar é praticamente um dom. Se apaixonar, ter atração, não chega aos pés do que seja amor. Amor é isso que move a mulher e faz com que ela acredite tanto, que ela aguente, inclusive situações de humilhação. Vocês me entendem? Não dá para sair. Procura refletir qual é essa tal lição que você está aprendendo. Porque nada é acaso. Nada é acaso. Tudo tem uma razão de ser. Tá ruim esse relacionamento. O que você tem que aprender? Além de, você tem que se dar prioridade. Além de, você tem que sair da negação, encarar quando aquilo que é, é. A mulher é uma potência neste mundo. A mulher, ela foi criada para trazer encanto, acolhimento, amor para este mundo, beleza para este mundo. Olha o mundo como é que está. Mundo que eu falo, sociedade humana. Olha como tudo está. O que as mulheres estão fazendo? Que elas não estão atuando. Elas estão em movimentos feministas? Me poupe, não. Alguém me perguntou assim, Shimada, você é feminista? Eu não sou feminista, eu não sou machista, não existe isso para mim de é homem, é mulher, sabe? Nós somos ambos. O corpo que não, é macho ou fêmea, mas a essência é ambas as energias. Quando eu olho para a pessoa, eu vejo um ser humano. Se ela é homem, se é mulher, é um detalhe que depois eu vejo. Mas à primeira vista, eu sempre estou diante de outro ser humano, né? Então, com o que as mulheres estão ocupadas? Que elas ainda não se perceberam do real potencial, e eu não estou falando sobre o potencial de dominar sobre os homens, não. Não vamos esquecer que a mulher é a mãe dos viventes. Toda mulher, toda fêmea é a mãe de viventes. Nós não temos que dominar sobre os homens e nós não temos que nos igualar a eles, coisa nenhuma. Somos praticamente seres distintos.
aqui, aqui e lá. Os direitos têm que ser iguais? Tem. Mas nos igualar de alguma forma? Jamais. Isso é querer anular a própria natureza, né? Eu não tô falando de gênero, eu não tô falando de genitália, tá, gente? Eu tô falando da energia que te move. As mulheres naturalmente são movidas pela energia Yin. Elas sofrem porque esta energia está em desequilíbrio com a energia Yang, que ela tem muitas características do que o homem vestiu, que é o hemisfério esquerdo, né? Tem um vídeo aqui no canal, os hemisfério esquerdo e direito, hemisfério esquerdo e... não, hemisfério direito e energia Yin. Assistam para vocês se orientarem. É que eu consegui sair, eu consegui sair de fininho no vídeo anterior, mas quando eu tenho que falar, eu tenho que falar, né? Não sei para quem eu tô falando. Mas quem de nós mulheres não passou por algo semelhante, né? Eu, por exemplo, passei. Eu investi quase 28 anos, 26 anos, não me lembro, num casamento onde eu fui mãe em tempo integral, esposa em tempo integral. Eu me tornei do lar. Eu deixei todos os meus sonhos, projetos, minhas atividades, tudo de lado para me dedicar integralmente. Eu acreditava num conceito antigo de família. A minha casa, meu lar, era um santuário para mim. Eu acreditava que eu ia envelhecer com meu ex. E aí estamos no mundo sujeito às coisas do mundo, isso é inevitável, né? E nada é acaso. E tudo aqui nesse plano tem prazo de validade. O meu relacionamento, por mais empenho que eu tenha colocado, não seria diferente. Por quê? Porque eu coloquei empenho. O meu ex, ele colocou muito dinheiro no nosso relacionamento. Empenho não. Por quê? Não era porque Shimada era a típica libriana. Não. É porque Shimada é mulher, né? Eu acreditava que ia mudar. O ser para ter fé como mulher. Quer conhecer um ser que tem mais fé que mulher? As mães. Olha, cuidado quando uma mãe resolve fazer uma oração. Até quando ela chegar assim, falar alguma coisa, ela afirmar alguma coisa olhando os teus olhos, cuidado, né? Eu acreditei que ia mudar. Eu nunca subestimei a possibilidade de mudanças, de melhorias. Eu só não me atentei a um pequeno fato, né? O que eu acredito em determinados casos não depende só de mim. Se tiver outra pessoa envolvida, depende da outra pessoa também, da sintonia, do sincronismo. Isso que a gente tem que fazer com a energia Yin Yang dentro de nós. Um casal, quando ele se une, é preciso isso também. É concordância. Não é dominância de um lado, submissão de outro, é concordância. As energias, elas têm que ser afins, né? E nessa de acreditar
que tudo vai mudar, tudo vai melhorar, a gente vai arrastando um relacionamento que visivelmente já está falido. De repente, tudo o que a gente passa a viver é encenação, é ilusão, é engano. E o pior de tudo isso é que nós passamos a nos iludir, nós passamos a nos enganar. A negação. É preciso, todo ser humano é assim, tanto homem quanto mulher, né? É preciso estar a um passo do abismo para tomar a iniciativa de mudança. Eu me vi numa situação que eu ia enlouquecer. Faltou isso aqui, ó. Faltou isso para me enlouquecer. Eu tava entrando na vibe da loucura. Por quê? Porque num período de mais ou menos 5 anos, criou-se um ciclo abusivo e eu não sei porque eu não consigo detectar algumas coisas assim, desse tipo de atitude, sabe? Ah, quando uma pessoa vem pro meu lado com uma segunda intenção, eu sinto energia de segunda intenção, só. Eu não sei especificar ah, que segunda intenção pode ser, sabe? Quando alguém tem atitudes, assim, agride psicologicamente, emocionalmente, moralmente, aquilo dói em mim, mas eu não sei interpretar, identificar, porque eu sou movida a empatia, né? Eu não sei, eu não sei identificar aquilo que eu não produzo, eu não conheço aquilo que eu não produzo, né? Então, por 5 anos, isso estava acontecendo e eu não me dei conta. Não me dei conta. Eu só me dei conta quando eu comecei a enlouquecer. Aí sim eu percebi que tem alguma coisa muito errada. O que que é? Eu cheguei a achar que era o luto do meu pai. Sofri com o luto do meu pai muito. Mas o que me fazia mais sofrer de luto era que meu pai não estava lá para me proteger, porque estava acontecendo alguma coisa e eu não sabia o que que era. Tem muita gente que fala assim, ai, Shimada, você é muito ingênua. Eu posso até ser, né? Isso não altera nada da história. Quando chegou nesse ponto e precisou ir um pouquinho mais além, para outras pessoas chegarem em mim e me alertarem da situação real em que eu me encontrava, é que eu comecei a abrir os olhos. E mesmo assim não foi simples não, gente. Às vezes a coisa tá bem aqui, ó, na nossa frente. A gente não vê porque a gente não quer. A confrontação, enxergar, confrontar, encarar determinada coisa pode custar muitas outras. Então, por exemplo, se eu aceitasse, se eu recebesse, se eu enxergasse aquilo que estavam me apontando, que estava acontecendo, uma série de outras coisas importantes para mim teriam que ser resolvidas junto com aquilo que eu teria que confrontar, entende?
Mas a dor, o sofrimento psicológico, emocional, físico, tava demais. Sabe quando chega um momento crucial que você tem que fazer uma escolha? E quando você tem que fazer uma escolha e você é obrigada a fazer essa escolha, é porque já passou dos limites faz tempo. Eu tive que escolher. Ou eu, ou eu. Eu sabia que pelo menos um de meus filhos ia sentir se eu me divorciasse. Eu sabia que o meu ex, ele ia procurar me lascar de todas as formas. Eu sabia que eu tinha um risco enorme de perder tudo, mas eu valia a pena, eu valia o sacrifício. E aí eu entrei num período de profunda autoanálise. Tem que colocar as coisas na balança, a gente coloca. Mas coloca para colocar no devido equilíbrio. Eu percebi por quanto e quanto tempo eu fui negligente comigo. Por quanto e quanto tempo tudo era prioridade, menos eu. Não havia mais eu. É diferente de agora. A consciência de não existir o eu é a consciência que se faz parte de um todo. A consciência de eu também mereço é outra coisa. Todo mundo precisava, todo mundo queria, todo mundo tinha que ser atendido. E eu? Não tinha eu. Eu não fazia isso por mim, ninguém fazia por mim. É o momento em que você tem que escolher você por você. Foi complicado, não foi simples também. A coisa tá ruim, ela fica um ruim morno, né? Essa é a impressão, se você continua naquilo. Tenta sair. Não vai ser fácil. De uma forma ou de outra não vai ser fácil. A questão é, você vale esse sacrifício? Reflita sobre o que você aprendeu vivendo tudo isso. O ruim de não aprender nada com isso é que em menos de 3 meses, 2 meses, já se está em outro relacionamento, né? E tudo começa do mesmo jeito. E tudo caminha para ser do mesmo jeito, porque eu tenho dedo podre, todo relacionamento meu dá do mesmo jeito, acho que o problema sou eu. Não. Seu único problema, sabe o que é? Você não se curar do primeiro relacionamento que você demorou tanto para escolher por você. Todo término de relacionamento, se ele não for bem resolvido, vai se refletir em todo o relacionamento que você tiver. Você vai ter relacionamentos semelhantes. E não é que o seu dedo é podre, não.
não é que você escolhe o mesmo padrão, é você que está na mesma postura de quando você finalizou um ciclo. Os ciclos, eles finalizam para que haja um reinício, um recomeço, e todo recomeço possui uma mudança. O que mudou? Há certas perguntas que a gente não tem que fazer para os outros, por oraculista, por profeta, por líder espiritual, para a mamãe, para o papai, para o universo. Tem perguntas, e muitas delas que nós temos que fazer para nós mesmos. A mulher é o ser mais apto para compreender muito do que eu falo aqui. Por exemplo, as escolhas são suas. Tudo são escolhas. A mulher está apta para entender isso. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Até morrer é uma escolha. Por que que uma pessoa, ela tá dirigindo um caminhão, sai da estrada, cai numa ribanceira, não morre. E a família ainda tá junto. Não sofre nenhum arranhão. Uma pessoa cai da metade da escada para baixo. Tchau. Quando o animal bípede é dominante, até ele é quem determina se ele se rende à morte ou não. A essência, como ela é eterna, é ela que dá essa força de resistir, por exemplo, na luta contra doenças. Quantas e quantas pessoas, que nem a nossa querida Adriana, né, já passou 3 vezes pelo câncer, tá aí firme e forte, porque a essência dela pode se manifestar, dar a força para ela, porque a essência não entende a morte, ela só conhece vida. E a vida que a essência conhece é a eterna. Não existe um fim. O animal, ele está contaminado com a autodestruição. Ele é autodestrutivo e ele destrói. Não é mais uma questão de impulso instintivo. A mente criou, de alguma forma, o superego. Talvez o ego criou o superego. No momento que o dualismo surgiu. Por quê? Porque existe o animal e existe o superego. O animal querendo atender aos seus impulsos imediatamente. O superego com seus conceitos morais dizendo o que pode e o que não pode. O superego criou o dualismo, né? Essa que é a verdade. Nós escolhemos até a morte, porque se o animal for dominante e ele estiver cansado, o animal é preguiçoso, gente. Se você conhece ou é uma pessoa procrastinadora, você tem que fazer uma coisa, você está há dias evitando de fazer. Você sabe que você tem que fazer aquilo, o teu animal está mandando no pedaço. O animal é preguiçoso. O animal não quer se mexer. O animal não gosta de fazer esforço. Se tiver que passar por uma doença, o animal, ele não quer lutar. Quem luta é a essência. A vida está na guarda da essência. O animal decide se entrega para a morte ou não.
absolutamente tudo são nossas escolhas. Relacionamento tá ruim, seja que tipo de relacionamento for. Por exemplo, a Shimada, ela chegou num ponto que ela tá num ambiente sustentável para o trabalho dela. Não, meu trabalho não é o mais importante do mundo, mas é o mais importante para mim. É minha realização de vida, é meu propósito de vida. Os últimos anos da minha vida eu quero aproveitar bem. Como? Fazendo o que eu vim fazer neste mundo, né? Porque de quando eu nasci para cá, foi aprendizado. Aprendizado e recapitulação. Acordando memórias. Agora está na hora de trabalhar. Trabalhar para a matéria, na matéria, foi uma vida trabalhando. Agora eu tenho que partir para outro tipo de trabalho. A não casualidade das coisas. O que teria acontecido se eu não tivesse tomado a decisão de acabar com aquilo, parar de me enganar? Eu estaria no manicômio? Eu teria sido morta ou espancada? Eu estaria na Cracolândia? Eu estaria vivendo como uma total nóia? Maloqueira 100%? O que teria sido de mim se eu não tivesse parado para pensar um instante e dito: faça uma escolha, mas faça uma escolha por você, antes que seja tarde demais. Sabe aquela frase que eu ouvi? Olhe para você. Tem um vídeo aqui com o título Olhe para si. Olhe para si, olhe para você mesma. Se você não for a prioridade, você não tem como estar bem. Se você não estiver bem, não adianta você querer mover o mundo. Os relacionamentos, eles têm a capacidade de sugar a energia das mulheres. Qualquer tipo de relacionamento. Por quê? Ainda mais se você for muito prestativa, né? Se você for muito solidária, se você for muito simpática, se a tua energia yin, ela for tão esplendorosa, em total desequilíbrio com a sua energia yang, tudo está em contínuo movimento. Já parou para analisar? Porque praticamente tudo na natureza reflete a esfera. Se não for no formato, será no movimento. Mas a esfera, o circular, sempre está presente na natureza. Sabe por quê? É o movimento. É reflexo de movimento. Tudo está em constante movimento. Não é porque você tem a sua rotina diária, acorda cedo, vai para o trabalho, acontece no trabalho, almoça, socializa, volta para casa, que você está em movimento. Não. Estar em movimento aqui neste contexto é se mover de acordo com o seu sentimento.
É a essência está direcionando e não um animal impulsivo, instintivo. É a tua essência que ouve o chamado, seja ele qual for. Ao longo da vida você vai ouvir vários chamados. Lugares podem estar te chamando. Pessoas podem estar te chamando, mesmo que você não as conheça. Oportunidades podem estar te chamando. E é preciso você ir, você se mover, você fazer uma mudança. E nem sempre é uma mudança de casa. Às vezes, uma mudança de rotina, de estilo de vida, de profissão. Não sei. Mudar. Tem outro vídeo aqui no canal que fala assim, sobre qual o pedido você fez àquela estrela cadente. Hoje eu vou perguntar, você hoje é aquilo que você sonhou em ser quando ficasse grande? Sabe quando você era criança? Quando você era criança, você falava, quando eu crescer eu vou ser médico, eu vou ser veterinário, eu vou ser jogador de basquete, eu vou ser professora. O que você sonhou em ser quando você era criança? O que você queria ser quando ficasse grande? Você é hoje? Ah, eu sou, mas eu não tô feliz com isso não. Ser professora e lecionar de acordo com o teu sonho são distintos, né? Você está realizando o seu sonho através da tua profissão de professora, através do lecionar. Mas você queria ser professora do que você é? Entende? São vários chamados para todos os lados, inclusive para tentações, para ciladas. Por que essas pessoas ouvem, né? Por que aqueles que ecoam para o nosso crescimento, para a gente ir para frente, é ignorado? A negação. A negação. Faz de conta que ninguém tá me chamando coisa nenhuma. O meu filho, uma vez, no meu aniversário de 50 anos, ele me fez uma surpresa muito, muito fofa. Meu aniversário caiu no meio da semana. Os meus filhos estavam mega ocupados, trabalhando, depois tinham que ir para a faculdade e sem chance de fazer surpresinha para a mamãe. O que eles inventaram? O mais novo inventou. Ele que é criativo assim. Ele marcou um horário no salão para mim cuidar dos cabelos. De repente chegou meus irmãos e meus irmãos chegaram para ir para o salão comigo. Chique, né? Mas não ficou por aí. Daqui a pouco veio a cabeleireira com salgados, um bolo lindo, cheiroso, flores, presentes. O meu filho armou uma festa surpresa no salão de cabeleireiro enquanto eu me cuidava junto com meus irmãos. Não ficou por aí. Quando ele chegou à noite do trabalho, tinha mais presente, tinha mais bolo e uma cartinha. E ele disse para mim: você viu tudo isso que teu filho fez para você?
Você sabe tudo isso que teus filhos fazem por você? Não aceite de ninguém menos do que isso. Não aceite de homem nenhum menos do que isso. Tá me entendendo? Uma vez já não é o suficiente para aprender. Não, não é aquilo que mamãe falava, se dê o respeito. Não. É se dê o devido valor. Reconheça a sua importância, o seu valor, o seu potencial. Reconheça que você não é para qualquer um, nem para qualquer coisa. Aprenda a dizer não. Por que você diz não para aquilo que você tem que resolver, para aquilo que você tem que confrontar? E não fala não para aquilo que você tem que recusar? Muitas e muitas mulheres passam por momentos de profundo sofrimento interno, que são momentos difíceis, viu? Não é fácil, não. Além de não ser fácil, ainda é incompreendido. Às vezes, as próprias mulheres já se esqueceram de compreender a intensidade, a sensibilidade que existe na mulher, né? Quando ela sofre em demasia, sim, porque é um ser intenso, é um ser que sentiu na própria pele o que é cocriar. Ela traz a vida através do próprio corpo, então dá um tempo, né? Mulheres sofrem, sim, elas fazem drama, que se dane. Elas têm que exorcizar, elas têm que pôr para fora mesmo. E elas têm que aprender, tá? Vive teu luto, vive tua perda, vive a tua decepção do seu jeito. Depois levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Fecha o ciclo. Finaliza. Nem que você crie um ritual. Tem um ritual interessante lá na Rússia, com um espantalho de uma mulher. Esqueci o nome da mulher. Santa Matriesca, alguma coisa assim. A queima desse espantalho é para simbolizar recomeços também. Um dos símbolos, né? Simboliza recomeço, final de ciclo. No caso, final de inverno e início de verão, fim de colheita, começo de plantação, sabe? Fins de ciclos e começos de novos ciclos. Invente seu ritual. Finaliza. Deixa ir o que não veio para ficar. Solta. Solta. Entenda que, inclusive para você que conseguiu se livrar dos embustes, né, da vida, ainda sente saudade do sujeito. Ainda fica lembrando, fica com a mente lá, ainda fica olhando a rede social da pessoa, né? Vigiando para ver com quem tá falando, né? Solta. Solta, deixa aí. Não deu certo uma vez, não vai dar certo de novo. Põe isso na cabecinha de vocês. Não é que o que eu digo, o que eu faço vira decreto, não. Mas o que eu faço tem como base viver na própria pele uma sucessão de
decepções. Sabe quando você quebra a cara? Você já passou por aquilo, mas você vai de novo, quebra a cara de novo. Então, tem coisas que a Shimada, ela tem como lei no universo interior dela, por conclusão. Você pode ter certeza. Não retorne para eles. Não vai dar certo, não deu certo uma vez, não vai dar de novo. Principalmente se era um embuste, se era um narcisista, se era um abusivo, se era um agressivo. Aí é que não volte mesmo. Apaga do teu histórico de vida. Sabe o que fizeram, por exemplo, com Nefertiti em muitos lugares no Egito? Ah, depois do reinado de Nefertiti Esqueci o nome do marido da Nefertiti, olha. Era dela, não era meu, né? Eu não sou obrigada a lembrar. O próximo rei, o próximo faraó, e todas as vossas majestades lá da época, apagaram o rosto de Nefertiti de vários lugares. Houve uma tentativa de apagá-la da história do Egito. Claro, não conseguiram, né? Porque o Egito era grande. Mas os egípcios tinham muito isso de... quando uma pessoa tem que ser apagada da história, eles levam isso ao pé da letra. Entende? Apaga essa pessoa do seu histórico aqui, ó. Não vai apagar da memória, não dá, né? Mas sabe o valor que você já deu um dia para a pessoa? Sabe o respeito que você deu um dia para essa pessoa? A consideração e tantas coisas boas? Pega tudo de volta. É teu, pega tudo de volta e trata como uma pessoa comum, como uma pessoa qualquer, como qualquer outro estranho. O teu melhor não pode ser dado para qualquer pessoa. Quando é que as mulheres vão aprender isso? Quer um exemplo bom? Se vocês observarem na natureza, praticamente todas as fêmeas são assim, viu? Menos a humana, ela não aprendeu ainda, mas na natureza, quando chega a época de acasalamento, estamos falando simplesmente de coito, cio, acasalamento. Nem estamos falando de amor, hein? A fêmea, ela escolhe os machos. Para tanto, os machos desfilam na frente dela, disputam na frente dela, duelam, se exibem e fica a cargo da fêmea decidir qual macho ela quer. Tem-se a impressão, por exemplo, no bando de alces, que os machos duelam entre si, né? Aparece aquele que já é líder do bando, tem aquele que é o líder do bando, e aparece uma jovem querendo dominar aquele bando. A impressão que se tem é que aquele que ganha, ele simplesmente tem o domínio sobre as fêmeas. Não é bem assim, não. A fêmea tem que querer. Na natureza funciona assim. Você faz parte da natureza, não faz? Pois bem, é você que escolhe. Se
apenas para o acasalamento. As fêmeas na natureza têm esse comportamento de autovalorização, quem dirá nós humanas, para amor, para relacionamento sério, mas nem que seja apenas para acasalar, para o seu, para o casual. Você não foi achada no lixo, você não é qualquer coisa. A tua mãe querida, teu papai querido, eles não fizeram todo aquele sacrifício para você simplesmente hoje deixar os outros te tratar como qualquer coisa. Para começar de você, né? Você deixa os outros te tratar de qualquer jeito e você também se trata de qualquer jeito. Vamos acordar para a vida? Vamos, né? A jornada de autoconhecimento também é isso. Como é que você vai se autoconhecer se você não se autovaloriza, não se autorreconhece? Não tem nada de questão moral não, né? Principalmente porque Shimada, ela tem sérios problemas com o superego dela. Eu quero que a moral do superego se exploda no espaço. Os meus conceitos morais são puramente pessoais, formulados por mim mesma. Eu quero que os conceitos morais da sociedade se escafedam junto com o meu superego. O que eu estou falando é sobre amor próprio, autoestima. É de se amar, de se querer bem. Mais do que isso ainda, é de ser muito grato em ação por você estar viva, saudável, estar passando por este mundo, tendo essa experiência. Vamos cuidar? 90% das mulheres, o ponto fraco delas é o emocional. Se fechar para o amor também não é a solução, sabe? Tem que parar com isso de ou 8 ou 80. Tá na hora de aprender a desenvolver o meio termo. É que nem, por exemplo, um dito cujo me mandou um e-mail me provocando até, né? Parece que os dons espirituais são de propriedade de um certo grupo. Eu não posso falar sobre eles. Hã? Né? Eu quero que se dane. Eu quero que se dane seus argumentos, o que você pensa, o que você quer. Eu quero que se dane. Eu falo o que eu quero. É simples assim. O que você quer fazer da sua vida? Vai e faça. Ah, mas o que os outros vão pensar? Que se dane. Aprende a bater no botão. For fazer. Coloca uma pedra em cima para travar e pronto. A tua opinião é que vale. É você que escolhe. É você que vive na pele. É você que passa pelas situações, pelos eventos. Não é? É na tua pele. Então dane-se a opinião de outro. Amor próprio, tá? Nem de mais nem de menos, nem 8 nem 80. Se cura. Se cura primeiro antes de começar uma nova relação. Se curou? A questão é, quando você se curar, talvez você não queira outro relacionamento.
Aí sabe o que vai acontecer? Esse relacionamento novo só vai acontecer quando for por uma vontade maior. Até os anjos, eles vêm para aproximar as pessoas. Sim, é muito capaz de você segurar e não querer mais saber de relacionamento. E se tiver relacionamento, vai ser o melhor da tua vida. Até mesmo se dar um tempo ao fim de um relacionamento, dizer não para tudo que é homem que aparece, é uma forma de amor próprio. Não é só uma defesa, uma proteção, é estima. É tipo, eu não sou qualquer coisa, eu não sou para qualquer um. É se priorizar. Ah, tá querendo aqui? Tá, vai ficar querendo, porque eu agora tô pra mim. Simples assim, tá bom? Então tá. Espero que tenha feito sentido pra alguém. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.